Então, a obesidade, ela é caracterizada por ser uma doença crônica e que, além de ser poligênica, é multifatorial. Isso significa que é uma doença semelhante a outras doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, como, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica. Mas, lamentavelmente, não há um entendimento, uma compreensão dessa forma conceitual. Entende-se a obesidade como se fosse um tipo de doença que está mais relacionado com a parte estética e não com a parte neuroendócrina e metabólica, além, evidentemente, de nutricional. Então, o grande problema da obesidade é essa falta de compreensão pela própria sociedade de que é uma doença de caráter crônico e que, infelizmente, requer um tratamento crônico. Então, veja que é como se fosse um preconceito, uma discriminação com relação à patologia, à doença obesidade, que, na verdade, envolve o obeso, a obesidade e, lógico, o especialista, entre aspas, o obesólogo. Certo. Isso, logicamente, traz uma série de consequências, quer seja psicossociais, além, logicamente, também de culturais e também econômicas, né? Então, esse é o fato, quer dizer, obesidade é uma doença que é crônica e que mata. Ou seja, não é uma doença estética, mas, infelizmente, há dificuldades de entendimento de se compreender essa patologia. Para você fazer o diagnóstico, e que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que é o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Se o indivíduo estiver acima de 30 quilos por metro quadrado, ele é obeso, né? E acima de 40, inclusive, é chamado até de obesidade mórbida, obesidade doença. Então, o diagnóstico, em tese, ele seria simples, mas depende também de uma avaliação do médico. Por quê? Porque se o indivíduo ele tem um índice de massa corporal alto, mas se ele for muito forte, ele tem muita atividade física, uma massa magra muito bem desenvolvida, massa muscular, ele também tem um índice de massa corporal alto e ele não é obeso. Por isso que muitas vezes a gente recorre de 2 aparelhos para fazer o diagnóstico, e um deles chama-se bioimpedanciometria, o outro calorimetria indireta. Mas, então, a parte isso, ou seja, o diagnóstico estabelecido, o índice de massa corporal acima de 30, o que nós devemos, qual que seria a conduta diante de um paciente obeso? Existem 5 e somente 5 maneiras de você tratar um paciente obeso. A primeira, logicamente, que é a dietoterapia. A segunda, que é a atividade física. A terceira, que são mudanças cognitivas e comportamentais. A quarta, que é a farmacoterapia, medicamentos. E a quinta, que atualmente está na moda, que é a tal da cirurgia bariátrica. É essa maneira de você fazer o tratamento. Nós chamamos de pirâmide de tratamento de doenças crônicas. Diabetes se trata assim, dislipidemia genética se trata assim, hipertensão arterial se trata assim, e obesidade também cai na chamada pirâmide dos tratamentos das doenças crônicas.